Bom, começou com o diagnóstico, né? No meu caso, com o diagnóstico, né? Eu não sabia nada que era autismo, não sei, a pouca informação que eu tinha era aquela ideia errônea, né? Daquela criança que fica se debatendo, daquela criança que fica isolada, trancada, trancafiada num quartinho, né? Que era o que eu tinha de conhecimento quando eu era criança, né? Então foi logo um choque, um baque, tipo, descobri que eu ia ter uma criança autista, né? Quando eu recebi o diagnóstico, me vi dentro de um buraco com uma criança pequena que não falava, ele estava com atraso no desenvolvimento, ele falava, ele balbuciava quando era bebê e de repente parou, ele interagia e de repente parou, e eu não sabia o que que era, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, daí já enfrentei logo de cara meu primeiro problema que foi conseguir terapia. O médico tinha me passado o relatório médico encaminhado para uma série de terapias, fono, TO, psico, e aí ele falou: olha, você vai, manda para o convênio e solicita essas terapias. Então eu já tive a negativa aí, e aí foi aquele desespero, né? Porque você tem uma criança pequena que precisa de tratamento, no SUS não tem, né? E o convênio não libera, né? Ele simplesmente fala para mim que não tinha. Terapia que o médico tinha recomendado não tinha. Então aí veio o desespero, né? Então foi uma fase muito delicada, muito difícil. Só que aí eu comecei a conhecer uma mãe, conhecendo outra mãe, que foi me orientando, faça isso, faz aquilo. Enfim, entra com uma ação judicial aqui, procura a defensoria colar, que você consegue conseguir as terapias, né? E aí, quando eu comecei as terapias, que eu vinha todos os dias trazer minha criança para a clínica, eu fui percebendo, aí eu conheci a Tamara, né? E aí eu fui percebendo que tinha outras mães como eu que estavam na mesma situação. E aí a gente foi ali, uma ajudar uma. Ah, eu preciso do transporte, porque a prefeitura fornece transporte, você não precisa pagar Uber. Então, e como é que vai? Vai atrás disso? Ah, tem também o bilhete, já tem isso, tem aquilo, faz assim, faz assado. E aí a gente percebeu que essa rede, esse momento de sentar, como eu te expliquei antes, de sentar e tomar um café, era bom para mim e para as outras mães. Foi aí que veio a ideia, né, de acordo com as nossas demandas, as nossas necessidades, de criar um instituto, né? Então foi aí que a gente criou o Mães que Abraçam, com esse objetivo de literalmente de abraçar, de acolher essa mãe de acordo com a demanda dela, né? Então foi aí que chegamos onde estamos, né? Bem resumidamente foi assim. Nossas reuniões, essa Isso. troca de experiência já faz um bom tempo, mas é constituída desde agosto, que a gente conseguiu de fato ir lá e registrar e documentar desde agosto. Então, assim, ela faz pouco tempo, né? Antes a gente era só um grupo no WhatsApp que trocava muitas ideias, muitas mensagens, muita experiência e também os nossos encontros presenciais, né? Então, em agosto, eu falei, não, vamos formalizar isso aí, porque a gente precisa trazer mais pessoas. O Instituto ele não dá atendimento para criança, ainda. A gente, aquilo que eu falei, o foco é a família. Os nossos atendimentos, a princípio, são online, né? A gente tem atendimento durante a semana, a gente tem alguns horários. A mãe entra lá no na nossa página, faz a inscrição, se torna um associado, e ali ela escolhe qual atendimento que ela quer. A gente tem atendimento jurídico, que nesse momento a gente pegou uma demanda grande também, agora no final do ano. Aí a gente tem o treinamento parental, que é aquele treinamento para a mãe lidar com as questões que esse treinamento é com um profissional, né? Um profissional de psicologia formado, que já tem experiência na área. E ali a gente vai dando ali, de acordo com a demanda da criança, a gente vai dando ali de que forma que ela possa ir fazendo em casa, dando a continuidade do que é feito em terapia, né? Então, a criança faz, por exemplo, está no processo de desfraude da TO, por exemplo. Então, a gente ali monta todo um trabalho de como vai ser feito, de como essa mãe vai dar continuidade em casa, né? Porque, em especial para a criança no espectro, você tem que ali estar repetindo, né? O que é feito na terapia, o que é feito na escola, para manter o padrão,
né? Então, a gente tem isso no treinamento parental. E a gente tem aquilo que eu falei para você, a gente tem um treinamento, o atendimento psicológico, que é para cuidar da mãe. São psicólogos, a gente tem uma mestre em psicologia que atende essa mãe, né, que atende, a gente tem os atendimentos em grupo, que é mais ou menos aquilo que eu tinha explicado, que a gente fazia no nosso café, né, de ficar ali trocando as nossas experiências, de trazer os nossos aborrecimentos, as nossas frustrações, a questão da nossa autoestima, para que a gente esteja bem, né, então esse atendimento é para a mãe, ou para o tutor, ou a pessoa que esteja de fato cuidando daquela criança. Aí a gente também tem a parte de acolhimento, né? Que é uma questão em grupo ali, de acolher, de estar presente, de mostrar para essa mãe que o que ela está passando a gente já passou, de que forma a gente lidou com essa situação, lidou com essa frustração. Então a gente tem tudo isso dentro do Instituto. E eu estava conversando essa semana com a Tamara, né? A gente está aqui dando risada porque foi um motivo da nossa conversa sobre isso. A gente não se reconhece. A gente olha no espelho e fala, cara, cadê? Não existe. Não existe aquela Sônia. Não existe. Hoje existe a Sônia, mãe do Theo. Hoje existe a louca da mãe do Theo, né? A maluca, a briguenta, a barraqueira. Porque a gente só consegue assim. Ninguém vai nos ouvir sem chegar lá bonitinho, educadinho. Olha, você pode, por favor. Não, você tem que meter a mão na mesa, enfiar o dedo na cara, literalmente falar não. Não é isso que eu quero pro meu filho. O direito dele é esse, assim, assado, e eu quero e pronto, acabou. Você tá errada. O correto é assim, assim, assado. E isso é para todo mundo. É para amigo, é para pai, é para mãe, é para tio. A gente não vê mais. A gente vê a nossa criança. Ponto. O que ela precisa? É para ela que a gente tá. É para ela, por elas e pelas demais que nós estamos aqui. Não é só pelo meu, não é só pelo meu, pelo da Tamara, não, pela de todas as mães. Porque todas nós passamos pela mesma situação. Não existe mais a Sônia de antes. Não existe. Ah, você mudou, mudei. E que bom que eu mudei. E olha que legal como eu mudei. Ah, você tá diferente. Ai, isso para mim é um elogio. Nossa, você mudou, hein? Ai, que bom. Que ótimo que eu mudei. Né? Para a gente chegar nesse ponto, a gente meio que demora, porque a gente fica numa Sim, transição. demora. É um processo. É um processo, a gente fica na transição, porque a gente fica também tentando resgatar a Tamara, né? Antes de ser mãe. A gente fica tentando resgatar isso, a gente se olha e fala assim, poxa, velho, que saudade. Hoje essa semana a gente estava conversando sobre isso, vou dar o meu exemplo. Eu conversando com uma das mãezinhas que a gente tem no Instituto, eu falei assim, cara, eu conversando com ela, assim como estou conversando com vocês na ligação, eu fiquei me olhando, e ela falou assim, o que foi que você tá fazendo assim? Eu fazia assim, eu falei, cara, eu não tô me reconhecendo. Aí ela falou assim, oxe, como assim? Eu falei assim, eu não tô me reconhecendo mais. Por mais que hoje eu estou aqui, eu me tornei uma mulher forte, eu me tornei uma mulher, assim, que eu nem imaginava a força que eu tinha, sabe? Mas, assim, às vezes você para e você fala assim, meu Deus. É que dá saudade, né? Você fala, você fica tão exausta também, mentalmente, que você fala assim, cadê aquele eu? Cadê? Que você não tem mais vontade de fazer nada. Então, se você se olha, você fala assim, ai, mais um dia, vou dormir. Ou então, aí você deita para dormir, depois você fala, foi o que aconteceu comigo, né? Vou dormir, quer saber? Vou dormir. Aí você deita e você fala, aí você começa a lembrar, cara, eu preciso fazer tal coisa. E o neurologista do menino, porque a receita que eu tenho tá acabando, eu preciso marcar para. Gente, e a devolutiva que essa semana, e aquele processo, o menino não tá falando direito, o menino não consegue trocar, ele troca o R pelo R. E aí você assim, comenta e aquilo vai crescendo na sua cabeça. Aí você fala, você tem que ter muito cuidado para você não ter uma ansiedade, ter alguma outra coisa do tipo, porque assim, o Murilo, né, que é o meu filho, ele passa
se eu não me engano, é 7, 8 especialistas. Especialistas? Isso. E aí, então, o que acontece? Eu tenho que alinhar todos esses profissionais, né? Então, fora ali da terapia, que já é as pessoas grandes, né? Um número grande, eu também tenho que alinhar os outros especialistas. Então, peraí, eu esqueci de alguém? Meu Deus do céu, amanhã sem falta eu vou ligar para marcar aquela consulta. Meu Deus, eu tenho que fazer aquele exame. Meu Deus, se ele começar a tomar esse remédio, eu vou ter que marcar a outra consulta para aquele tal médico. Então, sua cabeça não funciona, né? Você vive em função disso. Ai, hoje o Murilo não quis comer aquilo. Ai, então amanhã eu vou ter que preparar outra coisa. Ai, meu Deus, esse menino não quer comer. Ai, o que eu faço? Ai, ou então esse menino está comendo demais. Será que isso é uma compulsão alimentar causada por um remédio? Porque a gente leu na bula que altera, né? Será que é isso? Ou será que o menino está ali numa ansiedade? Gente? Será que... É isso. É sobre isso. E aí, em que momento você vai lembrar de fazer uma unha, de fazer uma sobrancelha, ou de sair para namorar? Você não tem? A minha irmã é cabeleireira, né? E aí eu tô pra fazer uma progressiva no meu cabelo. E aí ela falou assim, Tamara, você vai fazer essa progressiva quando? Aí eu falei assim, quando? Eu não sei. Mas aí ela falou, você vai ter que arrumar um dia, porque não é possível, cara. Eu venho aí, você tá fazendo alguma coisa, você não para, Aí eu falei, como que eu vou parar? Só se eu amarrar a criança, né? Porque a hiperatividade dele é lá no teto. Falei, só se eu amarrar ele. Se eu amarrar ele, eu dou pai e a gente faz a progressiva. Caso ao contrário. Aí depois então, faz isso, aí o vizinho vai lá, chama a polícia, o conselho tutelar, né? Entendeu? Então, para você fazer uma progressiva, você tem que arrumar uma pessoa para ficar com ele e tentar, né? Então fica difícil. Então você não tem, então você fica sem a progressiva. A gente não tem nada. A gente tem o direito de ficar quieta. Você não quis parir? Você não quis ser mãe? Então aguenta. É o que nós temos. Desculpa te falar nesse tom, mas é mais ou menos o que a sociedade nos diz. Em outras palavras, é isso. O filho é teu, você pariu, você que cuide. Entende? Então, assim, o benefício não são todas as mães que têm, algumas têm, né? Mas não são todas. E essa que tem é que ela está ali no estado ali à beira da miséria, literalmente, que é assim que o governo vê. Trabalho. Ou você trabalha ou você cuida do seu filho. Você vai fazer o quê? Porque ninguém vai levar seu filho para terapia, ninguém vai levar seu filho, até porque já olha para os nossos filhos como criança problema, né? Abre aspas aí, né? Muitos veem as nossas crianças como, não vou ficar não. Aquela criança ali, não vou não, sabe? E tem outras questões também, né? Se você manda para a escola e fala, mas tem creche, sim, tem creche, mas na primeira crise que a criança tem, a creche te liga, a escola te liga, vem buscar, a gente não tá dando conta. Então a gente não tem um salário, a gente não tem. A gente tem mães que trabalham, sim, tem mães que trabalham, mas como é que em que situação ela trabalha? Ela vai no computador, vai para a clínica, fica ali. Aí ela tá ali numa reunião, criança sai gritando, sabe, assim? E às vezes não consegue se concentrar. Né? Aí o que ela faz? Eu vou deixar para fazer esse trabalho à noite, enquanto a criança está dormindo, que aí eu consigo fazer alguma coisa. Mas como é que tá a saúde dessa mãe? Você entende? Então, assim, muito. Tem que ter realmente o que falta. O que nós não temos é políticas públicas para nós. É isso que nós não temos. Um olhar para essa mãe, um cuidado para essa mãe. Nós não temos. Então, a gente precisa, de fato, ter políticas públicas, a gente precisa ter um olhar para essa mãe. Essa mãe que, de alguma forma, ela está sendo ela é invisível perante a sociedade, porque ela não está em estado de miséria, mas ela precisa, né? O mínimo ela tem, que é arroz e feijão dentro de casa, ela tem. É o mínimo. Mas ela não quer só isso, ela precisa de outra coisa. Ela precisa de cuidados, sabe assim, se você perguntar para uma mãe qual foi a última vez que você foi ao seu ginecologista para ver sua saúde, não vai, porque a gente vai dar sempre prioridade para os nossos filhos, mas muitas vezes é porque a gente não tem escolha, e uma mãe solo vai deixar essa criança com quem? Para ela ir lá no ginecologista fazer um exame de rotina, não dá para você levar a criança.
essa semana eu conversei com uma mãe que ela usou uma palavra que eu achei muito interessante. Ela falou assim: eu quero detox dos meus parentes, da minha família. Eu quero um tempo, não quero vê-los. Por quê? O que que aconteceu? Essa mãe, ela quis passar um momento de férias com a família e pensou: como eu tenho uma criança atípica, os meus parentes, né, minhas irmãs, minhas tias, minha mãe, vão me ajudar com a criança, ficar um minutinho para eu tomar um banho de mar, né, porque ela tem 2 crianças. E o que que aconteceu? Brincavam-se com a outra criança e a criança dela era chata. Ai, sai daqui, você é muito chato, sabe? E o que que isso gerou? Isso gerou mais frustração, mais tristeza e mais distanciamento dessa mãe com essa família. Então é comum, gente, é muito comum. E assim, igual ela falou para mim, ela falou: eu quero um tempo da minha família, porque eu sei que a minha criança é difícil, mas eu não quero ouvir isso. E quando eu fui, eu estava naquela expectativa de que, poxa, minha família vai me dar um auxílio, né? Porque eu sei que vai ser difícil tirar da rotina, levar para um outro ambiente, para um outro lugar. E eles alugaram uma casa, né, no condomínio, na praia. Então, queria viver esse momento em família, né? Então, afinal de contas, eu estou no meu porto seguro, estou com meu porto seguro, minha família. Vão me ajudar, né? Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, né? Vão me ajudar com a minha criança. E aí, o que de fato aconteceu? Não, porque não conseguiam brincar com essa criança. Então, essa criança ficou de lado. E pelo fato de ele ter ficado de lado, ele exigiu mais da mãe, né? Porque ele via os outros brincando com outras crianças e ele. Então, ele foi para a mãe. E aí, ele estava o quê? Triste, aborrecido. Só que nós não estamos falando de uma criança que chega e fala assim: olha, mãe, eu estou chateado, aconteceu tal coisa. Não, ele não vai falar isso. Ele vai falar isso com comportamento, como choroso, né? Muito irritado, nada tá bom, ele vai entrar em crise, ele vai ficar. Então, assim, e quando a gente está falando isso de uma criança atípica, você imagina isso aumentado por 100, por 1000. Um choro que não para. Uma irritabilidade que não para, ela só vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o que era para ser um momento de lazer, de descontração, para ela foi um trauma. O que essa mãe fez? Pegou as crianças, colocou lá: eu fico na minha casa. É muito raro você pegar uma mãe atípica e ela falar assim: eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, eu tenho uma rede de apoio que todo mundo ajuda, que vamos viajar, vamos fazer, todo mundo vai revezar para cuidar da criança, vai deixar eu descansar um pouquinho, nem que seja 10 minutos. Então é muito difícil você pegar essa mãe. Muito raro. É raro. Então, às vezes as pessoas falam assim, você chega no lugar e você senta, porque assim, eles criticam, mas assim, eles criticam porque você não sai, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, mas ninguém chega aqui e fala assim: você tá precisando de uma ajuda? Quer dormir um pouquinho? Vai lá, eu fico com a sua criança. Quer tomar um banho, lavar o seu cabelo? Vai lá, eu fico com ele um pouquinho. Não, essa criança, Ai, pra quê? Esse menino não para. Terapia. Entendeu? Pra que essa criança faz isso? Você tá mimando demais. É birra. Na minha época eu batia. Na minha época era filha. Você só encontra esses tipos de pessoa. Entendeu? E então fica muito mais difícil. Às vezes fala assim: você não vai na sua família? Não vou. Por quê? Porque eu chego lá, vou me estressar, eu vou passar muito nervoso. Então eu prefiro ficar na minha, quietinha. Né? Então você já começa por aí. É muito, muito difícil uma mãe atípica ter uma rede de apoio legal. Isso. Tem mãe que não tem nem a avó da criança para ajudar, entende? Então é difícil. Todo mundo fala: vocês reclamam de barriga cheia. Tem BPC Lobas. Seu filho é autista para você ganhar os benefícios do governo. Entendeu? Você vai pra clínica, vai ficar lá 5 horinhas sem fazer nada. Tem mãe que chega lá, Débora, você vê que a gente sentamos lá
num restaurante que tem próximo lá, e aí ela chega com a cara exausta e você pergunta para aquela mãe, o que foi? Você tá bem, fulana? Eu tô exausta, eu só queria um abraço, eu só queria um colo, eu só queria alguém para conversar, eu me sinto muito sozinha. Aí você levanta, dá um abraço naquela mãe, começa a conversar, não, você não está sozinha, mas a gente sabe a dor daquela mãe, a gente sabe que aquela mãe, o que aquela mãe sente, sabe? Que tem dia que você só quer um colinho, que você quer que alguém fale assim, não, peraí, vem cá, vou te dar um abraço. Mas não, as pessoas veem a gente como um homem de ferro, a gente tem que ser forte o tempo todo. Sim. E você não tem direito a de famosa chorar, guerreira, né? A famosa guerreira. Bom, o que eu posso dizer para essa mãe é que é o seguinte, se tiver difícil, compartilha, pode vir com a gente, não tá sozinha, a gente tá junto nessa luta, independente de qual diagnóstico essa criança tenha, ela não tá sozinha, tem uma rede, tem aqui mães que abraçam, se ela tá com se ela precisa de um suporte jurídico, nós também estamos aí para poder ajudá-la. É um suporte psicológico, também estamos aí para ajudar. E é o que eu sempre falo. Joga no peito das mães que a mãe resolve. No caso no caso da Tamara, né? Que a mãe resolve. O nosso Instagram é o @mãesque.abraçam, né? Aí tem o nosso e-mail, que é o mães que abraçam instituto@gmail. Pode falar com a gente. E lá nos acompanha, a gente está sempre postando alguma coisa. Agora a gente vai começar, que a gente vai ter nosso podcast, né? Nosso Pod Mãe, né? Nosso Mãe Pode, mãe pode, lógico que mãe pode falar sim, mãe pode chorar sim, pode reclamar sim, né? Somos guerreiras? Não somos guerreiras, mas estamos aí na luta, nós não temos opção, né? Então a gente vai ter nosso pod, né, Tamara? Logo a gente vai começar também a apresentar, vai estar em todas as plataformas, se assim Deus permitir.